Sem mais delongas, vou já de seguida passar a palavra ao nosso companheiro Moisés Campos, não sem antes referir que todos os participantes têm à vossa disposição o nosso chat, bate-papo, para, se quiserem, irem colocando as vossas questões, as quais serão respondidas pelo nosso palestrante só no final da apresentação. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e atenção. Companheiro Moisés, tem a palavra. Ora, muito boa noite, companheira Filipa. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado pelo Rotário Clube da Póvoa Lanhoso para estar aqui presente hoje e poder ter a oportunidade de expor e apresentar aqui o projeto Utopia. Eu espero que a próxima meia hora seja do agrado de todos. Se a próxima meia hora não for do agrado de todos, pedia que esperassem de qualquer das maneiras, porque no final temos um vídeo interessante para mostrar, portanto valerá por isso seguramente. Eu vou partilhar o meu ecrã para dar então início à nossa apresentação. Eu penso que já devem estar a verificar. Portanto, como foi dito pela minha companheira Filipa, eu sou o diretor-geral da Placo e de uma outra marca da mesma empresa chamada Amobio. A Placo é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de software na área das novas tecnologias, enquanto que a Amobio é um viveiro de plantas aromáticas em módulo de produção biológico, que começamos mais recentemente em 2014. Nós éramos até bem pouco tempo atrás, por volta de 2012, até 2012, de 2004 a 2012, uma empresa que estava sediada no centro da cidade de Braga. Portanto, o nosso projeto Utopia teve o início a partir do ano 2010, devido a uma sensação desagradável que nós tínhamos no escritório. Estávamos virados à Nacional 14, passavam muitas ambulâncias, era muito barulho, nós abríamos a janela num dia de calor para apanharmos alguma brisa fresca e logo a seguir sentia-se os escapes dos carros, o barulho, logo a seguir fechávamos a janela e o que fazíamos a seguir era ligar o ar-condicionado. Toda esta sequência de passos sempre nos pareceu muito estranha, muito pouco natural e penso que foi esse o mote zero para o início do nosso projeto, que mais tarde depois viríamos a dar o nome de Utopia. O nosso grande objetivo no início era fugir do grande centro urbano para uma zona rural e desenvolver aí um projeto sustentável, edificar uma sede que fosse o mais sustentável possível, com o menor impacto no meio ambiente. Nós começamos por auscultar os concelhos de Vila Verde, Amares e, finalmente, Póvoa de Lanhoso. Nós acabamos por escolher a Póvoa de Lanhoso pela beleza natural que o concelho oferece e muito na altura também, e isto penso que pouca gente sabe, a partir de agora se calhar muito mais gente saberá, por motivação também e pela insistência e pela forma como o presidente na altura do município da Póvoa de Lanhoso, Manuel Batista, se fez muita força para que ficássemos, e foi da altura do edil municipal, foi uma das pessoas que infelizmente nunca teve a oportunidade de conhecer o projeto Utopia concluído, porque entretanto, como toda a gente sabe, faleceu. Nós acabamos por escolher ali um terreno na Águas Santas, Póvoa Lanhoso, a cerca de 10 km da Universidade do Minho, numa aldeia que, segundo os censos de 2011, tinha pouco mais de 400 habitantes. Okay? O terreno tem 1 hectare e pouco, é ladeado a norte por um ribeiro, a sul por uma floresta de carvalhos e também para um consórcio de levada de água, portanto, que faz com que haja sempre água em toda a dimensão do terreno, temos sempre poluição da água e isso é extremamente agradável, como devem imaginar. Nós mudámos-nos relativamente cedo, logo na altura em que compramos o terreno, mudámos para uma escola primária que mais tarde se transformou numa incubadora de empresas. Para nós não foi propriamente muito fácil, tivemos algumas surpresas giras no início,
logo começamos por encontrar um gato. Eu não tive tempo de pôr uma foto dele, mas se calhar ainda talvez a gente possa partilhar. Tivemos um rato que assaltou o frigorífico e levou o fiambre. Eu pessoalmente já nem me lembro desta história, mas foi-me recordada pelos meus colegas hoje. Portanto, a partir da criação da incubadora de empresas em conjunto com a Câmara Municipal da Póvoa de Linhoso, numa antiga escola primária, nós estabelecemos aí enquanto íamos desenvolvendo o projeto. Okay? A primeira coisa que tivemos foi um processo de licenciamento algo longo, precisamos de 2 anos, o investimento foi considerado de interesse municipal, com aprovação por todos os vereadores, e depois começamos a estudar um bocado a solução de construção. Inspirado um bocado numa solução que foi desenvolvida por um arquiteto americano, Michael Reynolds, de seu nome, que desenvolvia construções com recurso à reutilização de pneus. Ele enchia os pneus com terra e com isso construía paredes. Claro que a construção dele estava mais orientada para as terras secas dos Estados Unidos, que ele afundava a casa na terra. Isso aqui, por causa da umidade, não iria resultar, tivemos que fazer exatamente o contrário. Portanto, mais ou menos por volta de 2013, começamos então o edifício, com uma placa que não chega a tocar no solo, ele está a 50 centímetros acima da cota do sol, isto para criar efetivamente uma circulação de ar natural por baixo para melhorar a eficiência térmica do edifício. Nós precisamos, ao todo, de cerca de 2.200 pneus, e num total de 12 filas de pneus que foram empilhados uns em cima dos outros, de forma cruzada. Numa mesma fila, todos os pneus tinham que ter a mesma largura, isto é, por exemplo, se formos aqui buscar um exemplo, teríamos, por exemplo, numa fila os pneus são todos Fiat e na outra fila tem que ser todos Porsche. Não pode haver mistura de Fiat com Porsche, senão isto cai tudo. Portanto, foi só esta escolha. Os pneus eu não referi, mas tivemos aqui o grande apoio da Braval, que deixou de os reciclar. Portanto, eu tive que ir, na altura, deslocar-me a Lisboa, a Valor Pneu, para pedir autorização para a Braval me poder ceder os pneus, porque os pneus à partida têm que ser todos reciclados, e isto foi mais um aspecto curioso de todo o processo. Cada pneu, sob a construção propriamente dita, cada pneu demorava mais ou menos 15 minutos a encher, porque ele tinha que ser compactado, tinha que ser martelado durante bastante tempo. Toda a terra que foi utilizada para encher os pneus é o que está nos alicerces do edifício. Portanto, foi-se escavando em baixo e pondo em cima. A sorte, e isto é importante, é que toda a terra é daquela tipo de sai branca de floresta e naquela terra com matéria orgânica, porque isso podia traduzir na colocação de mais fungos e alguns bichinhos lá para dentro dos pneus que não fazia falta. Portanto, no fim, cada pneu ficou a pesar mais ou menos 100 quilos. Ok? Nos buracos que foram surgindo da parede de pneus, nós colocamos mais ou menos 11.000 latas de refrigerantes, numa campanha que foi criada no Conselho. Portanto, nós demos no nome de 10 lata para nós. Foi uma recolha de uma campanha que esteve presente em vários restaurantes do Conselho da Póvoa de Linhoso, e que tivemos muita aceitação. Foi curioso, as pessoas começavam a perguntar para que é que era. No fundo, isto são bolhas que ficaram introduzidas dentro da parede, e que depois, pronto, eu não tenho os estudos para permitir saber se isto tem alguma eficiência energética. De qualquer forma, ocupava mais facilmente o espaço. O preenchimento de todas as paredes, depois de termos as latas, foi feita por uma cobertura de argamassa muito baseada em cal e palha, tem pouquíssimo cimento. Okay? A palha era toda ela picada e martelada à mão. Portanto, todo este processo de construção
Se já estou a imaginar pneus a demorar 15 minutos, a palha a ser picada à mão, isto foi um trabalho muito manual e um bocado caro devido à mão de obra. Né? A ideia de que a gente tem os pneus de graça ou as latas de graça não é efetivamente sinónimo de que isto tenha ficado mais caro. No entanto, portanto, também não ficou muito mais do que uma construção de alvenaria tradicional. Ok? Portanto, mais uma imagem do detalhe do que foi fazendo dos buracos das janelas, ainda mais uma, e agora sim, no telhado, colocamos placas de OSB por vigas também e joist, construídas também em OSB. Portanto, isto no fundo é um comprensado de lascas de madeira cruzadas, que lhe dão uma certa resistência, uma resistência muito forte. E tivemos aqui para isto um importante apoio da Sonai Indústria, que, como sabem, é muito forte na comercialização deste tipo de materiais aqui no nosso país e no estrangeiro. Lá está a aplicação das placas sobre das tais vigas. Este é um pormenor do interior. Ainda mais aqui esta foto que está perdida na apresentação. E sobre o telhado, depois nós fizemos aqui a colocação de rolhas. Nós também criamos uma campanha para o efeito junto do Conselho. Novamente, fomos aos restaurantes pedir as rolhas e quero fazer aqui um agradecimento público muito claro aos escuteiros da Póvoa Lanhoso, que eu penso que sem eles hoje ainda estaríamos a recolher as rolhas para o telhado. Portanto, houve aqui uma ajuda muito grande por parte deles, porque nós contamos mais ou menos a quantidade de rolhas que precisamos por metro quadrado e, ao total, nós iríamos precisar de 75 mil rolhas. Portanto, aqui está um bocado o cartaz que utilizamos na altura para cativar as pessoas para nos darem todas as rolhas que tivessem. Sobre o manto de rolhas depois, que servia de drenos, portanto, as rolhas tinham um efeito de, como estavam todas deitadas, deixar que a água passasse pelo meio, era uma forma de manter a água a escorrer facilmente pelo teto, que é plano, ok? Sobre isso depois levou uma manta geotêxtil e leca, e sobre isso começamos a colocar terra que preencheu mais ou menos 15 centímetros. O curioso do carrinho de mão estar no teto e parecer o chão, mas dava mesmo muito jeito para a gente andar a levar a terra de um lado para o outro. E sobre as paredes depois, no exterior, nós aplicamos placas de cortiça, da América Morim. Portanto, a cortiça tem 5 centímetros de espessura e esta cortiça é que faz o capoto necessário. Acho que é dos melhores capotos do mundo. E totaliza uma parede de grossura de 80 centímetros. Portanto, com os pneus, com a cortiça, as paredes acabaram por ficar extremamente grossas. As placas eram coladas através também de uma espécie de argamassa-cola. Portanto, voltando àquela afirmação sobre o gato que encontramos na escola, ele depois veio connosco para aqui e a cortiça e o gato criam aqui um problema grave, porque o gato tem a mania e o vício de arranhar ou afiar as unhas na cortiça. Portanto, paciência, nada a fazer. Mais um pormenor da cortiça, que ela depois foi perdendo a cor. É curioso que ela ficou bastante clara, mas depois com as mudanças térmicas, com a chuva, ela voltou a escurecer. Portanto, ela vai mudando de cor durante o ano e cria assim um efeito também bastante engraçado. Nesta fotografia também podem notar o pormenor do edifício nunca chegar a tocar propriamente no chão. Aqui nesta fotografia de pormenor nós temos outro comprensado que foi obtido e é obtido pelos restos dos desmembramentos, as sucatas dos carros, quando eles desmembram os carros todos nas sucatas, ou seja, aqueles tabliers de plásticos, tecidos, eles trituram aquilo tudo e fazem estas placas.
Portanto, isto tem uma particularidade muito interessante. Se a gente meter isto dentro da água durante um mês, quando tirar ao final do mês, ela vai manter a mesma consistência. Ela não dilata, não incha, ela conserva exatamente a mesma dimensão. Isto é aplicado nas paredes do edifício, por dentro, exatamente como se aplica as paredes de pladur tradicional de gesso. Portanto, nós utilizamos este material que é de origem espanhola, portanto é uma invenção espanhola, e pronto, e de resto é exatamente igual, é espalhado e aplicado exatamente da mesma forma. Ele é parafusado, todo o processo de aplicação é exatamente igual às paredes de pladur. Outro material muito interessante que utilizamos nas paredes interiores do edifício, neste caso na sala de reuniões, tem a ver com a ideia de um empresário de Guimarães, que ao ver a quantidade de resíduos que eram gerados pela indústria do calçado, ok, dos couros, ele idealizou e desenvolveu em conjunto com o Estado de Minho estas placas compensadas também, que levam exatamente esses resíduos. Entretanto, depois houve uma série de problemas de índole, como é que eu hei de explicar isto, de questões administrativas e de legalização e problemas com a APA, e inviabilizou um bocado também o projeto, e infelizmente o senhor também acabou por falecer antes de ver o resultado na utopia, e portanto acabou por morrer. Nós devemos ser dos poucos sítios que têm estas placas de couro, destas placas de couro aplicadas, porque é uma pena, porque efetivamente o efeito visual é bastante interessante, e penso que é bonito. No chão, muito parecido com o vinil, mas não é um vinil, porque o vinil é um derivado do petróleo. Nós temos o chamado linóleo, que é um derivado da linhaça, portanto é um têxtil que leva uma camadazinha fina por cima, e pronto, e depois em termos de acabamento é exatamente parecido com o vinil. Aliás, a forma de aplicar é exatamente igual. Como não podia deixar de ser, também temos 28 ou 27 painéis de geração de fotovoltaicas e de aquecimento de água no telhado do edifício, o que se traduz numa fonte elétrica de 7.000 kW, ou 7.000 kW, sim. Isto também é bastante útil, porque nós temos 2 carros elétricos e praticamente andamos a custo zero nesses mesmos carros, não é? Em dias de sol. Outro material muito interessante que nós utilizamos na utopia, nos exteriores, foi a reciclagem de plástico de uma empresa da Maia, a Extroplas. Este plástico preto tem a ver com o tipo do plástico de onde veio, que foi reutilizado, ou que foi reciclado para a construção destas vigas, e é preto porque vem todo ele de para-choques de carros. Portanto, os para-choques depois da sucata vêm para aqui, são reciclados e eles transformam nestas vigas, que depois são trabalhadas exatamente como madeira normal, e têm a grande vantagem de não necessitar de qualquer manutenção. Portanto, não é preciso pintar, não apodrece, não se deteriora, empena-se um bocado com calor, mas volta ao normal quando faz frio, mas não sai do sítio. Portanto, é uma solução que é um pouco mais cara que a madeira tratada, mas que efetivamente dá a grande vantagem de não precisarmos de depois estar a fazer manutenções. Outro aspecto bastante curioso e particularmente útil, e acho que valorizável, porque é um projeto português, da Zaifo, é a marca que sustenta um equipamento que foi desenvolvido por um engenheiro português que ganhou um concurso de inovação da EDP, com a ideia de reutilizar a água do banho. Portanto, nós estamos a tomar banho com água quente, a água vai pelo ralo abaixo, passa por uma serpentina por onde transita a água fria que está a subir para o chuveiro. Portanto, a água fria, ao passar por esta serpentina,
que é banhada pela água do esgoto do banho, que já de si vem um bocado quente, permite fazer recuperação de pelo menos 30% desse calor e aquece a água fria um bocadinho e faz com que a água já vá mais quente para o banheiro, para o chuveiro. Este ato leva a que a pessoa, passado pouco tempo, reduz a água quente, porque senão fica extremamente quente. Portanto, há aqui uma poupança de cerca, que eles estimaram, eles têm isto estudado, de cerca de 30%. Isto é muito apreciado e muito procurado nos países nórdicos, é um projeto relativamente recente e acho que é muito interessante pelo facto de ser português, ser patente portuguesa e estar a ter bastante sucesso no estrangeiro. Talvez um dos projetos mais emblemáticos que envolveu a comunidade e que me tocou particularmente de uma forma diferente do resto, teve a ver com o dar luz à utopia, que foi a criação de candeeiros que são utilizados no interior do edifício, que foram eles moldados e construídos pelos invisuais do Conselho. Isto envolveu várias associações. Eu aqui não apontei, esqueci-me de fazer o trabalho de casa, convenientemente, esqueci-me das associações todas, mas eu vou pedir ajuda depois à companheira Carla Melo no final para me dizer quais eram as associações todas que estavam aqui do Conselho, mas o aspecto mais emblemático é efetivamente o facto do molde ter sido montado e enchido pelos invisuais do Conselho. Portanto, é algo que acho que fica, a beleza dos candeeiros advém toda ela da história que eles representam, acima de tudo. No exterior, conforme se foi desenvolvendo o jardim, houve a preocupação de, a sul, nós criámos aqui um sistema de ar-condicionado muito sofisticado. Portanto, nós, no fundo, na fachada virada a sul, colocamos um conjunto de árvores autóctones, que têm a vantagem de ser de folha caduca, todas elas, que deixam passar o sol quando estamos no inverno, ok? E no verão, com o surgimento da folha, faz a sombra para o edifício. Portanto, eu penso que é um sistema de ar-condicionado do mais barato que deve haver, só tem um pequeno problema, que é o facto de termos que esperar pacientemente que as árvores cresçam para chegar ao tamanho desejável para fazer a necessária sombra. Não é? Só mais um pormenor curioso, todo o jardim, todas as árvores, todos os arbustos que a Utopia tem foram cultivados, produzidos por nós em várias atividades durante estes anos todos. Outro pormenorzinho de um detalhe final de construção que eu aprecio bastante, refere-se à parte da cozinha. Nós, ao lado do lavatório da louça, deixamos estas 3 tampas que dão acesso a 3 depósitos de lixo diferentes. Okay? Ela sai facilmente, cada uma das tampas são rasas na superfície, elas saem facilmente com um movimento simples entre um dos lados. Foi uma invenção dos senhores Francisco e Maximiano Ferreira, que tiveram o gesto singular de também voluntariarem-se para isto. A particular disto é que o buraco mais próximo à máquina de café é onde a gente deita tudo relacionado com compostagem. O buraco do meio é para onde vão os óleos e o que está mais próximo da pia é o lixo orgânico normal, tradicional. Portanto, é esta a particularidade deste tratamento. Nós fazemos logo a diferenciação do lixo logo na própria cozinha. Portanto, nós também recorremos muito à domótica, dado algumas limitações orçamentais, tivemos que improvisar aqui um bocado com algumas eletrónica nossa. Tivemos aqui um enorme apoio de uma empresa do Porto, Ligo, do Rui Cardoso, que eu penso que ele está aqui connosco hoje a assistir a esta apresentação também.
no fundo, em cômputo geral, muito rapidamente, nós temos um sistema de sensores e interruptores eletrónicos, mais propriamente 72 interruptores, que fazem o controle da rega, de todo o jardim, da rega de uma exploração agrícola que também temos, do teto, fazem acender e apagar as luzes, também fazem abrir as portas, portanto ninguém tem uma chave neste edifício, as portas são abertas e fechadas todas de forma eletrónica, e tem também a particularidade de todos os interruptores, quer dizer, não haver interruptores de parede, aliás, não há interruptores mecânicos no edifício. Portanto, tudo foi feito muito com base em sensores de presença. Mais uma vez, por questões orçamentais, nós pegamos nos sensores de alarme e utilizamos para, durante o dia, detectar se as pessoas estão presentes e com isso a fazer acender ou apagar as luzes, e servem no tradicional sistema de intrusão durante a noite. Claro que isto é extremamente fácil para nós, porque todo o software que está aqui à volta destes sistemas foi tudo desenvolvido por nós, e podemos, como tal, fazer o que queremos. E para isso até tenho aqui um exemplo muito interessante desta vista aérea. Já, isto é uma fotografia muito recente, foi tirada no passado sábado, se não me falha a memória, e tem a seguinte história. Nós temos os 15 centímetros de terra no teto e segundo as instruções que nos foi dadas aqui pelo engenheiro Pedro Pinheiro, que é outra pessoa que eu penso que também está aqui a seguir-nos nesta apresentação hoje, que foi um voluntário, é um engenheiro civil que tem muita experiência na área da construção sustentável e nos ajudou imenso com várias ideias. Disse logo claramente que quanto mais verde fosse o manto do teto, mais fresco seria o edifício, mais difícil seria também de passar o calor para o seu interior. Portanto, nós rapidamente chegamos à conclusão que se não regássemos aqueles 15 centímetros de terra de altura, aquilo acabava por morrer tudo, e foi o que aconteceu no primeiro ano, e efetivamente ao fim de 3 semanas o calor começou a passar para dentro do edifício e era isso que não era desejável. Então o que é que fizemos? Instalamos um sistema de rega no teto. Portanto, num dia normal de calor e de sol, é muito comum a gente ver a água a ser pulverizada lá para cima a partir de aspersores que estão colocados exatamente no teto. Isto tem exatamente esse objetivo, portanto não podíamos deixar que morresse a parte verde. Tem uma questão interessante, que é quando está a dar sol, a bomba puxa a água para os aspersores que regam o teto e que, por sua vez, a água escorre do teto pelos caleiros e volta à charca. Portanto, isto é um ciclo fechado e não se fica aqui a pensar que nós gastamos aqui dinheiro a pensar em algum sensor da intensidade do sol, se está muito sol, se está pouco sol. Não, simplesmente fomos lendo e vamos lendo o que é produzido em termos de energia e sabemos que se ele tiver a produzir muita energia é porque está muito calor. Portanto, é porque está muito sol. Portanto, temos que carregar. E construindo esta combinação curiosa, o facto é que o sistema funciona e funcionará, espero eu, e já se nota ali umas manchezinhas castanhas, porque tivemos que acrescentar mais algumas pessoas este ano para ver se mantemos aquilo mais verde. Conforme dito pela Filipa no início desta conversa, nós, tendo 1 hectare de área, começamos a dada altura, com um edifício só de 250 metros quadrados, a pensar o que é que havíamos de fazer ali à volta, a toda a volta na restante área. Então ocorreu-nos um bocado a ideia, porque temos muita ligação, muito interesse na agricultura em geral e na agricultura em modo de produção biológica, de desenvolver um viveiro de plantas aromáticas. Começamos por uma estufa, que é esta que temos aqui imagem, que é maior, depois já fomos crescendo para uma terceira estufa. Portanto, e para este terreno vamos parar aqui com as estufas, mas pronto, no fundo nós vendemos plantas em alvéolo e em vaso, todas elas
plantas aromáticas e também temos hortícolas em Alvelo. Neste momento estamos a fazer a experiência e alguns ensaios com muito sucesso também. Tudo isto recorrendo aos nossos conhecimentos na área das tecnologias, desenvolvemos uma loja online que também teve um enorme sucesso e desde 2014 que este negócio das plantas não tem parado de crescer, para grande surpresa minha no início, confesso, mas está a correr também bastante bem. Portanto, é sempre a mesma empresa, a empresa é só uma, o NIF é só uma, temos várias áreas de negócio diferentes e esperamos continuar a crescer em ideias e em negócios a partir desta mesma empresa e a partir deste mesmo local. Para finalizar, porque já me vou alongando um bocado, eu não queria deixar de fazer aqui umas apreciações sobre o que é que nos levou a fazer tudo isto. Muita gente interroga-nos sobre as motivações que estão por trás deste nosso gesto. Perguntam se é para ter publicidade, ou se vamos ganhar mais dinheiro com isto, ou outra coisa qualquer. E penso que poucos acreditam na resposta e penso que muito pouca gente acredita que é por necessidade. Eu penso que a necessidade é de todos nós. É? E este gesto que nós criamos durante estes anos todos, este projeto ao qual demos o nome de Utopia, nós queremos é que seja um exemplo, algo que possa ser seguido por outras pessoas, porque é muito fácil de fazer coisas como esta, ou coisas muito melhores do que esta, seguramente. Desde logo porque a Placo não é uma empresa rica, não somos uma Google, nem lá para a beira, portanto somos meia dúzia de geeks, para mais concretamente somos 9 colaboradores, portanto a nossa faturação anual não chega ainda aos 400 mil euros, portanto estão a ver que não é uma empresa com muitos recursos. Tivemos que recorrer à banca para desenvolver este projeto. E, portanto, é aquilo que eu estava a dizer, se nós conseguimos o que outros não poderão fazer também da mesma forma. Eu, quando era mais novo, quando era miúdo, muitas vezes era eu que tinha que ir buscar pão, atravessava a rua para ir à padaria com um saco de pano na mão. A minha mãe fazia muitos bordados nos sacos de pano, portanto estão a imaginar o tipo de sacos de pano que eram para ir buscar o pão. Tudo isso se perdeu. Né? Ainda me lembro de no supermercado irmos comprar uma garrafa e temos que levar a garrafa de volta porque tinham tara e davam-nos um dinheiro por isso. Tudo isto também se perdeu, apesar de neste caso estar-se a tentar recuperar. Portanto, o boom dos grandes supermercados, das grandes superfícies, a nossa correria do dia a dia, tornou tudo muito descartável. Tudo vai para reciclagem, mas eu penso que isso já não chega para a gente conseguir salvar o planeta. Porque mesmo a reciclagem é um processo que consome muita energia, que requer e polui também um bocado o ambiente. Portanto, desde logo o projeto Utopia foi algo que tentou apostar muito na mensagem da reutilização dos materiais. E daí a questão dos pneus, das latas, das rolhas. Portanto, e nós temos deixado a sociedade evoluir e penso que a sensibilidade agora para toda a gente começa a ser muita, mas temos que acelerar este nosso regredir em alguns aspectos. Né? Nós temos que reutilizar mais e gerar muito menos desperdício. Né? Toda a gente está farto de ver imagens de ilhas de plástico a boiar no mar e tudo isso é por demais exagerado e tudo isto foi criado em muito pouco tempo, como toda a gente sabe. Também espanta-me sempre muito que amigos meus com filhos na escola estão sempre muito preocupados com o futuro dos filhos, já estão preocupados se o filho vai para a universidade, se não vai para a universidade. Raramente, nesses casos, vejo as pessoas também preocupadas se eles alguma vez vão ter um planeta para viver. É curioso porque o futuro faz-se pela universidade, o que é que eles vão ser na vida, mas ninguém quer saber se vão ter um planeta bom ou mau para viver. Portanto, há aqui, é um bocado este o mote da mensagem que
que eu quero deixar, exatamente porque nós somos, a espécie humana é capaz de fazer muitas coisas que efetivamente não têm sentido nenhum. Não é? E para finalizar, o último slide, tenho aqui o Carvalho de Calvos, que eu penso que a maior parte das pessoas conhece, se não a totalidade. Pronto, isto é um carvalho que tem mais de 500 anos, para percebermos bem o que é que são 500 anos. No fundo já cá estava quando as primeiras naus portuguesas saíram à descoberta do mundo. Portanto, estava aqui muito antes de nascermos e seguramente vai continuar aqui muito depois de morrermos. E se reparem que um pormenor na fotografia, ele até precisa de muletas para se aguentar de pé. Portanto, é um carvalho na sua terceira idade. Não é? Os homens, reparem neste caso do carvalho, e volto outra vez à ligação do slide anterior, nós somos capazes de coisas incríveis quando queremos preservar a natureza e o meio ambiente. O que precisamos neste momento para salvar o mundo é um pequeno gesto de todos. É muito mais pequeno, aliás, do que as muletas que a gente colocou no Carvalho de Calvos. Se cada um fizer uma pequena muleta ao planeta, nós vamos conseguir todos juntos salvar isto seguramente. E neste momento era só isto que eu tinha para dizer. Vou passar a palavra à minha colega Diana. A colega Diana também está aqui para me auxiliar. É um elemento da placa, eu esqueci-me de apresentar, ela está a começar a colaborar agora. Eu não sei se já está a minha cara. Ela vai agora mostrar-nos um videozinho. Consegues, Diana? Eu não sei se estão a ouvir a mim, se estão a ouvir a companheira Filipa. É a mim? Pronto, eu não de fazer um voz off do vídeo, mas deu para perceber que era um time-lapse da construção. Nós vamos aceitar agora perguntinhas, não se esqueçam das perguntas se quiserem fazer. Estarei aqui mais alguns minutos, o tempo que for preciso para responder a todas as questões. Mais uma vez agradecer o convite que me foi feito pelo Clube Rotário da Póvoa Lanhoso, e dizer que nós, algo que eu me esqueci de colocar na apresentação, nós temos tido várias visitas de escolas, portanto estamos sempre a porta aberta para quem quiser nos visitar a qualquer altura. Portanto, até hoje temos conseguido abrir a porta e receber
todas as pessoas e fazer uma visita guiada, de forma propositada, porque outra apresentação, mas da próxima vez podemos fazer aqui uma filmagem interior também do próprio edifício, e pronto, e termino desta forma. Nós vamos colocar e talvez disponibilizar o vídeo na internet, porque eu notei que o time-lapse estava a saltar muito e não deu para perceber muito bem a construção, mas depois estará disponível. Passo então talvez a palavra à minha companheira Filipe. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Muito obrigada, companheiro Moisés. Pessoalmente tenho que lhe dizer que foi muito bom conhecer o seu projeto, já tínhamos falado sobre ele, mas ver hoje mais em pormenor foi fantástico, gostei imenso. Estou extremamente maravilhada com este projeto francamente inovador e realmente, sem dúvida nenhuma, que nos consciencializa para a necessidade da redução do desperdício e do aumento da reutilização e da importância que cada vez mais vai tendo. Eu se calhar, eu não sei, eu penso que aqui no bate-papo já temos aqui algumas questões. Eu por acaso temos aqui a nossa companheira Fátima, não é? E depois também eu própria também estou aqui a deixar uma questão também. Não sei, companheiro Moisés, se quer já passar à parte da resposta das questões que estão aqui a ser colocadas. Eu posso responder à pergunta da Fátima Moreira. Será que a partir do modelo de construção de edifício Utopia se poderia idealizar um modelo de habitação a custos baixos que tivesse a finalidade de melhorar as condições de habitabilidade das famílias carenciadas? É uma excelente questão. Aquele arquiteto americano que eu referenciei, ele, quando houve aquele tsunami naquelas ilhas do Pacífico, ele meteu-se logo num avião e foi para lá construir casas com recurso a pneus. Portanto, a lógica é, se isto for de alguma forma uma coisa colaborativa, em que a própria comunidade ou os interessados se possam envolver, eu penso que é viável que assim seja. Basta que haja um técnico que oriente, é extremamente fácil, não é preciso uma experiência muito sofisticada para fazer a construção propriamente dita. Agora, se for a pagar recursos humanos para encher os pneus todos, é que é uma coisa que demora muito tempo. Portanto, e isso acaba por ficar mais barato à alvenaria tradicional, porque é muito mais rápido assentar tijolos, não é? Como se costuma dizer. O processo de enchimento, se não for algo voluntário da comunidade, é algo que não será viável no meu ponto de vista. Ou seja, viável será sempre. Terá outras formas de construção mais económicas para o caso que refere. Não é? Agora, em termos de eficiência térmica, portanto, esta foi uma preocupação que também esteve, eu não referi muito bem isso, mas desde o início houve muita preocupação também para que depois do edifício estar construído, a eficiência energética do mesmo fosse de tal forma que a gente gastasse menos energia a aquecer e a arrefecer do que se gasta normalmente numa construção tradicional. E eu penso que nós conseguimos isso. Ok? Portanto, continuadamente nós vamos ter um edifício que vai consumir menos energia que o edifício normal. Ora bem, se nós fizéssemos aqui o paralelo, tendo em conta esta característica importante, ou seja, o que é que eu precisaria de gastar para ter uma construção de alvenaria tradicional para ter a mesma eficiência energética, se calhar os valores iriam estar relativamente próximos, pelo menos por aquilo que foi o nosso estudo na altura, pelo menos estariam relativamente próximos. Agora, o problema é efetivamente a mão de obra, que demorou muito tempo a construção por causa de encher os pneus todos. Obrigada, companheiro Moisés. Ok. Há aqui uma pergunta muito interessante da companheira Filipa, que pergunta por que motivo o nome Utopia.
não é? Pronto, a razão de ser do nome Utopia tem a ver com duas coisas. A primeira, com o facto de eu ter a sensação que isto foi tudo um processo de aprendizagem. Eu nunca estive envolvido em nenhuma construção até este momento. É uma experiência que é daquelas experiências que a gente, quando chega ao fim, diz que não quer repetir. Portanto, é muito complicado envolver-nos com uma série de equipa. Portanto, eu não tive isto entregue a um engenheiro, a uma empresa. Cada parte fui subcontratando cada uma das fases. Portanto, era preciso um carpinteiro, eu contratava um carpinteiro. Era preciso janelas, eu comprava janelas. Portanto, isto cansa bastante, não é? Eu tive, como eu disse, a ajuda voluntária de várias pessoas, entre os quais um engenheiro civil que trabalha muito na área, mas de qualquer das formas, um engenheiro civil aqui, sempre, todos os dias, não tive. Portanto, era eu que pagava na planta e andava a ver como é que as coisas estavam. E fui eu que, por acaso, a dada altura, olhei para uma parede e verifiquei que não estava lá uma janela que estava na planta. Portanto, isso agora tentem imaginar o que é ter que meter uma janela numa parede de tijolos normal, ok, que já de si parece-me complicado, mas fazer isso numa parede de pneus que a gente não pode tirar um pneu do meio porque os outros em cima pesam 100 quilos. Cada um, não é? Portanto, estão a imaginar aqui a complexidade que foi pôr uma janela numa parede onde eles se tinham esquecido. Como eu estava a referir, este foi um pormenor, mas como eu estava a referir, tudo isto foi uma aprendizagem e principalmente na questão, por exemplo, da forma como a gente olha para o meio ambiente e os cuidados que a gente tem que ter. Eu, por exemplo, eu hoje não faço nenhuma movimentação no inverno de terras. Portanto, nós aqui nunca fizemos, por exemplo, nenhuma fogueira. Para queimar restos, madeira, nunca fizemos isto. Destruçamos tudo, compostamos tudo. É a primeira coisa. Mas a segunda coisa, por exemplo, na questão da terra, porquê? Porque eu tenho sempre receio, porque uma vez a mexer com uma reta, eu verifiquei que matou uma cobra. Portanto, porque elas no inverno elas não têm que mudar dar de frosques. E todo este processo de aprendizagem, tudo o que toca, todo o esforço que cada um faz de aprender tudo isto, o que é que nós necessitamos de fazer para preservar o meio ambiente, é algo que, por muito que a gente se esforce, por muito que a gente saiba, quando soubermos muito, temos muito sempre mais para aprender. Portanto, eu achei que isto era uma utopia. portanto, se eu pensar isto como uma utopia e puser uma fasquia muito alta, eu talvez consiga chegar a meio. E foi isso o objetivo. Há outra razão, mas eu preciso de uma muleta do Google, porque a minha memória já não me ajuda, e eu vou tentar recuperar esse assunto mais daqui a nada, quando tiver um minutinho para fazer uma pesquisa no Google. Fernando Moura, não foi nem Líder A, nem SBTUL PT. Sei que na parte do líder nós estamos, tem um arquiteto que já se disponibilizou para vir fazer aqui a certificação. Portanto, eu penso que nós vamos conseguir essa. É um processo que ainda não iniciamos, porque, em boa verdade, o projeto ainda não está concluído. Ok? Agora a outra, nem sei qual é, teria que pesquisar para ter uma noção. Tivemos foi, e isso foi feito, foi da parte da Universidade de Minho, nós tivemos uma ajuda também, eu não referi isso, esqueci-me, peço desculpa, da Universidade de Minho, do Departamento de Engenharia Civil de Guimarães, a ajuda de vários professores, e depois chegou a ser desenvolvido um mestrado e uma tese de doutoramento relacionada com a construção do edifício Utopia, onde tentava provar a eficiência energética deste edifício comparado com a construção tradicional. Ok? Eu confesso que nunca cheguei a ver os resultados, fui à tese, fui convidado a fazer parte do júri, e do júri do mestrado, note, do doutoramento não, como é óbvio, do mestrado e fiquei bastante agradado com o resultado. No entanto, só para terem uma ideia, o edifício já está licenciado, a energética deste edifício é só A.
não é A mais. Não me perguntem porquê. Eu não quero ajuizar o trabalho de ninguém. É da Universidade de Minho, pronto, ok. Obrigado, Fernando Moura. Ok. Sim, relativamente aqui a outra questão que é colocada pelo Bruno Fernandes sobre as novas passive house. Sim, eu estudei muito sobre isso na altura. Também o engenheiro Pedro tem muita experiência nisso. Até a questão das AIFO já é um material, é um produto que já está certificado. Aqui, propriamente dito, tudo o resto, não sei, sinceramente, aqui os materiais, não me parece que as paredes de pneus que esteja de alguma forma registado como passive house. Agora, nós não metemos, por exemplo, nenhuma parede de trombe. No entanto, a exposição solar do edifício segue uma série de recomendações que vão desde a questão da colocação do edifício, a fachada sul-norte, sendo que no sul, propositadamente, a exposição é menor, ok? Porque nós viramos tudo a norte, a maior parte das janelas, isto vai contra um bocado as regras, mas é um pormenor. Isto depois teve a ver com decisões e ajuda também do Departamento de Arquitetura da Universidade do Minho. Eu tenho o nome do professor aqui apontado, se for preciso, que nos ajudou na altura. Porquê? Porque eu, com todas as janelas principais viradas a norte, eu não tenho problemas com os raios solares. Portanto, nós não temos cortinas, não temos nada. E, portanto, nós podemos colocar os computadores à vontade nas salas, que não vamos ter os raios solares a obrigar a ter uma cortina a fechar e abrir durante o dia. Portanto, nós temos sempre a janela. Qualquer pessoa que está a trabalhar aqui dentro tem sempre uma vista para uma paisagem e nunca tapamos essa vista. Agora, outros pormenores haverá seguramente, mas eu não tenho isso retratado, mas é uma boa questão para se estudar, de ver e documentar. Tem também umas torneiras muito interessantes da Bruma, que fazem injeção de ar, muito ar na água, que faz com que ela consuma menos água. Não sei se isso também está certificado na Passive House, mas pronto, é isso. Sim, talvez seja isso. O Fernando Moura está aqui a ajudar-nos a dizer que tem muitos envidraçados a norte, pelo que se me pude perceber, daí a dificuldade de chegar ao A mais. Talvez, mas a razão pela qual optamos por esta solução tinha a ver mesmo com isto. Portanto, eu tenho experiência de 20 e tal anos e toda a vida em outros sítios, antes da gente ter a Utopia e outros sítios que eu trabalhei, passamos sempre o dia todo a abrir e a fechar cortinas por causa do sol que passa na nuvem, ou a nuvem que passa pelo sol e depois temos que abrir e fechar e é muito desagradável. Portanto, esta solução aqui acho que ficou bastante interessante em termos do tamanho das janelas e a vista que as pessoas têm quando estão a trabalhar. Eu aqui, ora. Pronto, há aqui uma frase que eu depois, curiosamente, voltando à pergunta da Filipa de há bocado, há uma frase que, por acaso mesmo, descobri muito tempo depois de a gente já ter começado o edifício, que é uma frase do escritor Victor Hugo, que diz algo como: não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Portanto, eu penso que resume muito bem a ideia que está por trás do nosso exemplo, desta construção. Portanto, vai um bocado de encontro, mas não foi esta a frase que motivou a escolha da Utopia, mas curiosamente ela existia antes da gente ter escolhido a Utopia. Ainda bem que a encontrei. Que assim já tenho uma desculpa para dizer porque é que se chama Utopia. Pronto.
Não sei se tenho mais... Não, já não há mais questões. Pronto. Mais uma vez, muito obrigado. Tentem levar o exemplo onde puderem. Se quiserem visitar, estejam à vontade. Podem nos encontrar em utopia.placo.net. No Facebook é Utopia Placo, ou Placo Utopia, uma das maneiras. Temos 6.000 seguidores. Vale a pena, porque ainda não acabamos. Nós nunca vamos acabar o projeto Utopia. Por isso, estamos sempre com novas ideias. Se tiverem ideias, sugestões, venham elas, agradecemos. Nós, durante o projeto, tivemos a sorte de ter várias pessoas que foram dando ideias e à custa da contribuição de toda a gente é que nós conseguimos chegar onde estamos. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada uma vez mais, companheiro Moisés. Eu, só antes de terminar, em relação à minha pequena provocação, que a questão que eu tinha colocado, foi que realmente não, foi bem colocada. leva-nos geralmente para o ideal de algo irrealizável ou imaginário, o que é todo o que não temos aqui, como podemos hoje ver. Sim. Foi algo efetivamente concreto e perfeitamente realizável, como tivemos a oportunidade de ver. Mas pronto, foi apenas uma pequena provocação da minha parte, companheiro. Muito obrigada uma vez mais, desde logo pela disponibilidade, da sua disponibilidade para estar aqui connosco e nos dar a conhecer a todos, não só o Rotary Clube da Póvoa de Linhoso, outros companheiros de outros clubes rotários e outros participantes não rotários. Agradeço imenso a sua disponibilidade, em nome pessoal e em nome do Rotary Clube da Póvoa de Linhoso, obviamente. Agradeço também a atenção de todos e a presença de todos. Aproveito a oportunidade para vos dizer que é a intenção do Rotary Clube da Póvoa de Linhoso dar seguimento a esta rubrica Póvoa em Partido. Posso já dizer-vos em primeira mão que estamos a pensar organizar uma outra conferência já no decorrer do próximo mês de maio, de que entretanto daremos a respectiva divulgação. Neste caso também o palestrante será um companheiro do nosso clube, o companheiro José Diego, e portanto será a partir alusivo ao tema dos caminhos, em concreto os caminhos, designadamente aliás, os caminhos de Santiago. Portanto, se tiverem também interesse em continuar a seguir-nos, faremos depois a respectiva divulgação, como eu disse, enviaremos a informação e o link de inscrição. Uma vez mais, muito obrigada a todos, muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Estão convidados para as próximas conferências que organizemos. Muito boa noite, fiquem bem.